agora, mas vamos abrir mais. Você sabe o que é doença celíaca? Essa doença ela comete cerca de 1 milhão de brasileiros e está associada à intolerância ao glúten. Para falar mais sobre isso, trouxe o nutricionista Fernando Andrade e Milena Freitas e 2 pacientes. O que chega a ser a doença celíaca, Milena? Bom, a doença celíaca é uma doença de base imunológica que ativa o sistema imune, desencadeando uma série de sinais e sintomas, que vão além do intestino. Antigamente achava-se que a doença celíaca estava relacionada apenas com a diarreia e a constipação, mas hoje vemos que ela desencadeia outros sintomas e sintomas como queda de cabelo, perda de peso, excesso de flacos, inchaço, dentre outros, né? O glúten é uma proteína de origem vegetal que está presente nos cereais como o trigo, a aveia, o centeio, a cevada e o malte, e ele age da seguinte forma no organismo do doente celíaco. O intestino ele possui vilosidades, onde os micronutrientes e os macronutrientes são absorvidos. No celíaco, essas vilosidades são diminuídas ou não existem. Ou seja, o glúten, ao entrar em contato com essa membrana que está lisa, completamente lisa, ele age como um agressor, inflamando essa membrana. E a absorção desses nutrientes ficam totalmente deficientes. Carla, como é que foi a descoberta da doença em sua vida? Bom, tudo aconteceu no ano de 2000, onde surgiu algumas manchas vermelhas no meu cotovelo e no joelho, onde eu utilizava algumas pomadas, alguns medicamentos, achando que era micose. Só que assim, sumia e voltava novamente essas manchas no meu cotovelo e no joelho. Essas manchas durou praticamente 9 anos, indo e vindo. Onde eu procurei alguns médicos, fui em 10 especialistas e ninguém descobriu o que era. Até que eu estava achando que era algum problema, algum câncer no intestino. Mas assim, minha alimentação não mudou. Eu sempre senti fome, comia normalmente, só que nesse período eu perdi 14 quilos. E você, Carol, como é que foi essa sua descoberta da doença na sua vida? Bom dia. Bom dia. Eu descobri, na verdade, minha mãe descobriu quando eu tinha 3 anos, que ela ficava preocupada porque eu tinha muita diarreia, febre, boca seca e queda de cabelo. Quando ela penteava, caía muito no cabelo. Eu falei bem. Bom, como a menina falou, se tratando do intestino, em relação ao caso aqui que a Carol falou, em relação à queda de cabelo dela, isso acontece porque, devido a esse acontecimento do intestino, os nutrientes não é absorvido adequadamente, o que fazem com que a falta de certas vitaminas e nutrientes desencadeie certos sintomas, como no caso da Carol. Os diagnósticos dessa doença, o mais preciso deles é a biópsia, onde é tirada uma parte do intestino, o qual é feito exames para averiguar se existem ou não essas microvilosidades. O diagnóstico pode ser feito em qualquer fase da vida. Antigamente acreditava-se que esse diagnóstico só poderia ser feito em crianças, como no caso da Carol, mas como vimos, acontece também em adultos, como no caso da nossa outra paciente, que foi a Carla, que descobriu já na fase adulta. E isso acontece quando o seu próprio sistema imune ataca o seu próprio organismo e isso desencadeia numa intolerância ao glúten. Quem sofre dessa doença geralmente tem alguns abalos psicológicos, algumas dificuldades. Como é que é a alimentação de vocês e como é que vocês lidam com essas situações? Bom, é muito difícil sair com os amigos, né? Eles convidam a gente para ir em algumas pizzarias, só que é difícil por causa do glúten e da massa. E isso acaba uma restrição a sair. É o mesmo que acontece com você, Carol? Fica tipo uma exclusão, né? A gente vai nos lugares, a gente não tem acesso fácil a alimentos isentos de glúten. Esses alimentos geralmente são vendidos em lojas específicas. Então, é difícil você sair com os amigos normalmente. Acaba realmente tendo exclusão. Por mais que as pessoas falam que o alimento contém só legumes, às vezes acontece, por exemplo, uma batata frita. Ela é frita no óleo que já foi frito anteriormente, um bolinho, por exemplo, que contém trigo. Então, vão acabar passando mal do mesmo jeito. Bom, isso acontece porque na hora de manipular o alimento, às vezes pode ser que o alimento nem tenha a farinha de trigo, como o Carol citou da batata frita. Ela não tem a farinha de trigo, mas por ser manipulada em um óleo que conteve um pão com a farinha de trigo, às vezes ficou um resíduo, uma quantidade que de certa forma passa para a batata frita e a paciente ao ingerir acaba tendo
esses sintomas. Bom, por isso que em 2013 foi instituída uma lei em que todos os alimentos industrializados, nos versos desse alimento dos rótulos, deveriam constar se contém ou não o glúten. Para isso mesmo, para facilitar a vida dos pacientes, né, com essa doença. Muito obrigada. Espero que tenham gostado desse programa. Vamos agora para o estúdio, onde lá aprenderemos uma receita para esses pacientes.